Eu sou o professor Sérgio Aguilar, da Unesp Campus de Marília e dos programas de pós-graduação Santiago Dantas em Relações Internacionais e de Ciências Sociais. A pandemia do coronavírus abriu uma enormidade de possibilidades de pesquisa, a maioria delas direcionado para a área de saúde. Mas outras áreas também são importantes. Como a minha área de pesquisa é a segurança internacional e principalmente os conflitos internacionais, inclusive eu coordeno o grupo de estudos e pesquisa sobre conflitos internacionais e o Observatório de Conflitos Internacionais, nós iniciamos um projeto de pesquisa que tem dois objetivos. O primeiro trata das operações de paz, as consequências da pandemia para as operações de paz. Em dois sentidos. Primeiro, num nível político e estratégico, por exemplo, Organização das Nações Unidas em Nova York, OTAN, União Europeia em Bruxelas, e o nível operacional tático. Como as operações de paz se portaram durante a pandemia no terreno. A pesquisa, ela busca verificar e analisar se houve uma retração das atividades das operações de paz. Por exemplo, a diminuição da presença dos peacekeepers junto às comunidades. Se houve, em consequência disso, um aumento da violência armada, ou uma diminuição, ou alguns grupos que cessaram as suas atividades durante a pandemia. Por que isso aconteceu? O que explica essas variações nas operações de paz? Nós estamos monitorando como a pandemia do novo coronavírus afeta as operações de paz através da coleta de dados em fontes primárias, como nos documentos da ONU, a Organização das Nações Unidas, do Conselho de Segurança e do Departamento de Operações de Paz. Estamos coletando também materiais em fontes secundárias, principalmente de centros de pesquisa e think tanks que têm produzido textos sobre o tema. Outra fonte de dados são as notícias de jornais. Estamos organizando as notícias a partir do material produzido pelos alunos do curso e membros do Observatório de Conflitos Internacionais, o OCI, que também funciona na Unesp de Marília. É interessante salientar que um meio de comunicação muito utilizado nas operações de paz são as rádios que a ONU estabelece nos países hospedeiros, ou as notícias que a ONU divulga nos meios de comunicações locais. Estamos selecionando, traduzindo e transcrevendo as notícias que possam ser utilizadas na análise. Para alunos de RI, tem sido um trabalho interessante, porque nos aproxima de quem nós estamos estudando. Os sotaques característicos evidenciam a diversidade de culturas que são envolvidas nessas operações. A coleta de dados exige organização, de modo a facilitar o raciocínio que está em construção. Para isso, nós dividimos as operações de paz por regiões e tópicos, e as ações que estão sendo realizadas estão em ordem cronológica. O material coletado será usado numa análise mais profunda, mas já foi possível perceber como, aos poucos, o assunto foi tomando a agenda das operações de paz. O que de início eram pequenas referências, nem todas direcionadas à doença, ganhou corpo e agora há abas que direcionam a páginas só sobre o Covid-19, com pronunciamentos, reuniões, ações e etc. As operações de paz têm se adaptado às novas condições, que muitas vezes já eram precárias. Algumas decisões são tomadas, modificadas ou retiradas logo em seguida. Há um esforço em informar e orientar a população local. Medidas de proteção foram adotadas nas bases da ONU. Alguns grupos armados têm se aproveitado da situação de fragilidade e intensificaram seus ataques. Outros estabeleceram um cessar-fogo unilateral e deixaram de agir. De qualquer modo, tem sido um trabalho gratificante e eu espero que essa análise gere conhecimentos importantes nesse campo. O segundo objetivo
é analisar o papel das organizações internacionais na resposta à crise. Nós percebemos que, enquanto algumas organizações internacionais têm sido bastante ativas, outras permaneceram inertes. Ou seja, têm demonstrado uma inabilidade de coletivamente lidar com a crise. Então a questão é mapear o que essas organizações fizeram ou estão fazendo durante a crise e explicar por que algumas são ativas e outras não. O intuito dessa pesquisa é medir a evolução das respostas organizadas, globais e regionais, formais e informais, em seus diversos formatos ao longo da progressão da crise, desde janeiro de 2020. Assim, a pesquisa vai contar com uma intensiva coleta de dados no espectro de organizações como a SAARC, a ASEAN, União Africana, União Europeia, Organização dos Estados Americanos, entre outras. Nas fases finais, vai ser possível a gente levantar o grau de envolvimento e integração com bases numéricas, entendidas pela realização de respostas, comissões especializadas, pronunciamentos, ações práticas e transparência de dados, tanto internos como a mídia. Por último, estamos coletando e organizando os documentos secundários que serão utilizados posteriormente à análise, de modo a explicar o comportamento das organizações durante e em resposta à pandemia. Assim que a pandemia for declarada encerrada, nós vamos fechar o escopo temporal e nós pretendemos produzir alguns artigos com essa análise e, em consequência, produzir um conhecimento importante para essa área que nós trabalhamos, da segurança internacional e dos conflitos internacionais.